com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje a gente vai fazer uma aula tão especial aqui com vocês, sem ter ideia. Tá chegando o aniversário de Recife e Olinda, não é? Então eu queria fazer uma aula diferente. A gente vem conversando um pouquinho sobre o gênero textual em entrevista ao longo das semanas, então a gente vai continuar, mas vai temperar com outras coisas, tá certo? Eu não tô sozinha aqui no estúdio, minha gente. Hoje eu tô acompanhada da Gisela, que vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. E eu também estou acompanhada da professora Camille Borba, que vai fazer a comunicação entre a nossa aula e o chat. Vamos dar um oi para ela? Bom dia, lindezas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que animadíssimos, não só por essa aula especial que celebra o aniversário das nossas cidades, né, Recife e Olinda, como também hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, que a gente tem essa data para celebração, mas também para lembrar que é um dia de luta, certo? Então, vocês aproveitem a aula e até a próxima. E isso é um dia de luta e é bom sempre lembrar que é bom ler mulheres, né? Então, se você gosta aí de literatura, vá lá, tenha acesso, procure, porque tem muito texto bom que foi escrito por mulheres, é sempre bom valorizar isso. Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente volta a falar sobre a entrevista que a gente já viu, quais são as suas principais características. A gente sabe que precisa de alguém para perguntar e alguém para responder. A gente sabe que a gente precisa concordar com o nosso entrevistado antes sobre as perguntas que vão ser feitas para que não haja constrangimento, tá certo? Então, tudo isso já foi discutido. A entrevista também serve para conhecer melhor um povo e sua cultura. Então, vamos conhecer melhor a nossa cidade e a nossa cultura. Será que você que está aí em casa conhece Recife de ponta a ponta? Que é daqui que começou o mundo, né? Recife, tudo em Recife é melhor. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões da nossa cidade. Ó, dia 12 de março, minha gente, é uma data que está chegando perto e é o aniversário de Recife e de Olinda. Juntas, as duas colecionam histórias culturais ricas e que abrangem uma série de propostas artísticas. A dança como o frevo e como o maracatu, a culinária com o cuscuz e o bolo de rolo e também as artes plásticas com o Brenan. E tantos outros artistas que existem na nossa cidade, né? Recife e Olinda são duas cidades com tanta riqueza cultural, que é meio difícil condensar de por onde a gente começa. Vai do artesanato, a pintura, as artes plásticas. Tanta exposição legal em cartaz também para a gente ver nos museus. Então é sempre bom a gente valorizar o que é daqui, porque a gente gosta de viajar e visitar museu de fora, né? Enquanto a gente não visita os daqui da nossa terra. Então é sempre bom dar uma olhadinha para ver o que é que tem aqui para a gente ver. Seja pelas artes plásticas ou pela literatura, como em Manuel Bandeira ou em João Cabral de Melo Neto, o fato é que as duas cidades possuem um afeto enorme por seu povo. É aquele amor recíproco, né? Tanto Recife e Olinda amam a gente, quanto a gente ama essa terra também. Então é por isso que a gente vai. Por que eu estou fazendo esse arrudeio tudo? Porque é por meio da entrevista que a gente também pode conhecer esse povo. Como é a relação do povo recifense com a sua terra? Quais são as histórias que a gente tem para contar? Então, tudo isso a gente também conhece por meio da entrevista, esse gênero textual que a gente vem discutindo há tanto e tanto tempo aqui, né? Vamos lá. O carnaval, minha gente, é sem dúvida a maior demonstração cultural das cidades de Recife e de Olinda. Saudade de carnaval, né? O carnaval chegou ao Brasil ainda na época da colonização, no século XVI, faz um tempo. Mas só no século XX, os ritmos musicais essencialmente reconhecidos, como o samba, o frevo e o maracatu, passaram a fazer parte da festa. Então, no começo, a gente não tinha frevo, a gente não tinha galo da madrugada, as coisas que são tão características aqui do nosso carnaval e que a gente sente muita falta, né? Assim que a pandemia melhorar, diminuir ou passar, a gente terá o carnaval de volta, se Deus quiser, e vai ser massa. Mas o carnaval é, sem dúvida, a maior demonstração cultural que essas duas cidades produzem. O Galo da Madrugada, não dá para falar de carnaval sem Galo da Madrugada. Ele surgiu em 1978, minha gente, tem mais de 40 anos, né? E tinha o objetivo de resgatar o frevo de rua. Hoje, o Galo da Madrugada é o maior bloco carnavalesco do mundo. E por isso, em 84, ele entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, como sendo o maior bloco de rua do mundo. Milhões de pessoas são sensibilizadas e vão ao Galo para se divertir, para se contaminar com aquela energia, porque não tem nada igual.
do que o nosso carnaval, né não? Vamos continuar. Então agora, nada melhor do que uma entrevista com um dos responsáveis pela feitura do Galo para entender melhor como é essa emoção de estar por trás de um evento tão grandioso quanto é o nosso Galo da Madrugada, tá certo? Eu entrevistei o artista plástico responsável pela feitura do Galo e vocês agora vão ver essa entrevista. Olá, alunos da Escola Municipal para Aulas Digitais, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa. Mas, na verdade, a gente está aqui numa missão super especial hoje. Eu tenho um entrevistado aqui durante a minha aula, tá certo? E a gente vai bater um papo bem legal com o Leopoldo Nóbrega, que é artista plástico, que realizou o Galo da Madrugada, pensou, idealizou, né? E se tornou um grande sucesso nos últimos anos. Então, eu estou aqui acompanhada da professora Isabel Borges, a gente já vai falar com ela para fazer essa entrevista. E antes da gente começar, eu queria apresentar a Gisela, que será a nossa intérprete, vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Gisela, tornando a nossa entrevista muito mais acessível para todos, tá certo? Vamos lá comigo, vamos conhecer. Nós temos aqui a professora Isabel. Olá, Isabel. Olá, Viviane. Olá, alunos e alunas. É um grande prazer receber esse artista, não é? Nesse período é muito interessante que a gente possa colocar para vocês um pouquinho da história desse artista e também do trabalho, que é o mais importante, não é, Viviane? Sim, com certeza. Conhecer a pessoa e conhecer a obra, né? Que é tão importante quanto, né? E a gente começa, o Leopoldo Nóbrega é recifense, tá, minha gente? É artista plástico da nossa terrinha, gosta de carnaval, tanto quanto a gente. E assim, eu queria começar a nossa entrevista, Leopoldo, perguntando há quanto tempo você faz o Galo da Madrugada. Bem, gente, primeiro é um prazer estar aqui, agradecer essa oportunidade, compartilhar um pouquinho dessa energia. E a gente faz o Galo desde 2019, né? Começou em 2018, porque foi a preparação desse projeto para o ano de 2019, também o de 2020, e as ideias não param, né? E vocês vão preparando o Galo um ano antes, é isso? Um ano antes, mas 6 meses a gente intensifica, né, essa parte das reuniões realmente, com a prefeitura principalmente, que é quem vai dar o drive desse tema, e dessa sintonia com o maior carnaval, que é o Carnaval do Recife, sim, também com a agremiação. Então a gente vai alinhando essa expectativa e 2 meses antes do carnaval é quando a gente, de fato, começa a entrar no galpão mesmo para poder realizar isso. Correr e fazer o que tem que ser feito. É uma correria grande. É uma correria grande, porque o carnaval não espera, né? O carnaval é o dia dele, está marcado a hora, e o sábado de Zé Pereira... E é de madrugada. É aguardado, é verdade. Quando a gente está na ponte lá para montar o galo, já começa o carnaval para a gente, porque a partir dali ninguém dorme, sim, e o mundo todo já está acompanhando essa pré-produção do Galo da Madrugada. É uma transmissão mundial, né? A gente fica aqui achando que é local, todo mundo está bem habituado, né, a ir para o Galo. Mas está passando para o mundo todo, minha gente. É uma grande responsabilidade, muito, né? Muito. Ao vivo. Ao vivo. E eu fui olhar os seus trabalhos, o Galo de 2019 tinha como tema o Frevo Mulher, não é isso? E o Galo de 2020 tinha o tema o Galo Circense de Olho no Futuro. Achei o título muito curioso, o tema muito curioso. Então, a minha segunda pergunta, Leopoldo, tem a ver com isso. Que tipo de pesquisa você realiza para pensar no projeto do Galo e como essa pesquisa ela é feita até decidir qual o tema? Não, o tema é o Frevo Mulher. Então, o tema Frevo Mulher foi um tema do bloco, né, da agremiação, que são 2 temas. O tema da prefeitura é um tema que norteia o carnaval como um todo, e o tema do bloco que faz uma homenagem especificamente, no caso, ao Frevo Mulher. E outros temas, como teve também J. Borges. Né? No nosso caso, o drive ele vem primeiro desse carnaval maior, que é o Carnaval do Recife, que é o alinhado pela prefeitura. E a partir daí a nossa pesquisa criativa, ela começa de acordo com que materiais e que conceitos a gente quer trazer para a experiência do Projeto Galo. Porque no final, você pode olhar uma roupa, uma fantasia e achar que é uma lantejoula, ou você pode mostrar como é que se faz cada uma lantejoula e fazer diferente essa lantejoula. Então, o processo
ele é muito mais interessante para a gente que tem uma visão criativa, né, tanto da economia criativa quanto dessa multidisciplinaridade que a gente tem, quando pensa na sustentabilidade, no desenvolvimento, na economia, na ancestralidade, né, na raiz, na tradição. Então, tudo isso está dentro dessa atmosfera de criação do Galo da Madrugada. Agora, com certeza, a importância de escolher materiais que sejam sustentáveis, ou caminhos que sejam mais inclusivos, ou inovação dentro da experiência do Galo. Né? Quando a gente aproximou mais de 740 crianças do Brasil e do mundo para co-criar uma fantasia, tem muitas inovações implícitas dentro dessa experiência. Então, a gente imagina que ele vai além da quarta-feira de cinzas. Né? A gente quer que exatamente esse processo ele possa continuar. Não é uma obra estática que, quando acaba, você tem 8 toneladas de resíduo. Sim. Ela tem 8 toneladas de história que continua reverberando e que muitas daquelas partes são aproveitadas para o outro ano ou para outros projetos. Né? Já era uma prática nossa, como um espaço multicultural Arte Plena, executar projetos de cenografia que tenham esse olhar com a sustentabilidade. Sim. Então, o Galo foi uma grande oportunidade de comunicar isso para o mundo, com uma potência gigante do Galo, e falar um pouquinho sobre essas tecnologias, sobre arte, sobre a importância de você aproximar arte e ciência. Né? Tudo isso está dentro dessa experiência do Galo, um turismo criativo. Você imagina que pessoas de Nova York que co-criaram partes de uma roupa, elas estão vinculadas ao maior carnaval do mundo, emocionalmente, para o resto da vida. Para a história. Para a Né? história. Então, todas as obras foram utilizadas dentro de uma estrutura cenográfica híbrida, né, no contexto de usar a tecnologia digital e usar a arte, né, a liberdade criativa. São muitos detalhes que são trabalhados e que tudo isso faz parte dessa intenção de confecção de um galo gigante. Não é só o galo, mas é o processo. Ele é uma ideia, é maior. E é interessante, né, nós como educadores que somos, e eu acredito que até, quem sabe que alguns dos nossos alunos participaram aí dessa produção. Quem sabe, verdade. Pois é, nós vimos que você preparou uma oficina, Sim. primeiro essa oficina com os nossos alunos, né, com os nossos jovens aqui de Recife, e abriu para o Brasil e abriu para o mundo, como você disse, até jovens, crianças de Nova York participaram dessa produção. Isso é muito interessante, porque é uma forma de você proporcionar esse despertar da arte, não é? Imagina que honra uma família vindo visitar o Galo e a criança, o jovem, apontar a sua produção. Totalmente. Então, eu queria que você contasse assim um pouquinho para a gente, né? Como essa emoção é uma ideia tão magnífica de não ser só o artista com um grupo de artistas, mas de futuros artistas. Eu acho que é aí onde vem essa questão do seu tema, de olho no futuro. Olho no futuro, com certeza. Eu vou te contar, eu acho que essas inspirações, quando elas são realmente incríveis, né? Elas são obras maiores, de outra dimensão, que querem que o universo comunique e execute aquilo, porque Sim. é tão redondinho, é tão bom, né? E a coisa vai fluindo. Eu me lembro que as oficinas foi uma maratona, porque foram, acho que quase 30 oficinas. Você imagina pegar um avião daqui para Salvador, Fortaleza, Rio, São Paulo, Minas, fora, articular outros grupos que fizeram fora do país, né? Fora do Brasil. Então, assim, é uma logística muito pesada, mas que tudo vale a pena quando você quer realmente experimentar uma inovação no processo de educação, de transformação. Né? Então, a gente tem uma metodologia que foi desenhada pela professora Maria do Carmo Xavier, que ela fala sobre a ecoarte educação. Exatamente como falar sobre sustentabilidade através de uma experiência prática. E aí surgiu, junto com isso, né, ela é minha mãe também, nós estamos nesse elo, e aí surgiu essa oportunidade de 1 tonelada de discos de vinil que eu já tinha no ateliê. Né, minha irmã, designer, co-criando e pensando em outras partes do Galo, e a gente tentando somar ideias, vamos usar os discos de vinil. O disco de vinil, apesar de estar novo, aparentemente, ele é um resíduo da década de 60, da década de 40. Bastante resistente. Então, né? você imagina o que é refletir sobre o tempo de duração de um resíduo e poder olhar para aquilo ali. Então, a gente desenhou uma oficina que ela tinha o começo
a contação de história com Keila Batista, né, que é uma pessoa da Caçando Histórias, que é um trabalho lindíssimo também, que depois vocês precisam conhecer. E ela falava sobre essa ancestralidade através da cultura afro, todo esse histórico, e trazendo para a linguagem da iconografia do galo, e a gente trazia a radiola de vinil para que as crianças pudessem pegar o seu vinil, ouvir os arranhados do vinil, porque alguns estavam estragados mesmo, antes de fazer a pintura, e entender o que era essa transposição de tecnologias, a obsolescência, né, o upcycle. Veja quantas coisas você pode exemplificar dentro de um território de liberdade criativa e depois exibi-lo de forma magistral, né, porque você tem um carnaval como apoteose e o resto da história para contar. Então, uma coisa muito interessante é que nas oficinas, sempre que acontecia um momento de entrega dos discos de vinil e cada um ia ouvir o disco, depois dizia assim, mas tio, é para fazer o quê? E aí eu dizia, sorrindo, o que você quiser. Mas o que eu quiser? Aí voltava de novo, mas é para fazer o quê? Aí a mãe, o pai, mas é para fazer o quê? O que você quiser. Então, quer dizer, você vê que uma simples experiência de liberdade criativa talvez já esteja comprometida nesse mundo. Sim. Né? As pessoas não se percebem, de repente, com a possibilidade de optar criativamente. Eu quero pintar com vermelho, eu quero pintar com azul. Trabalhamos com um grupo de autistas também. Fizemos várias localizações assim para poder realmente pegar e mostrar que a arte ela é uma fronteira de integração. Né? Aí a gente fala sobre ciências, fala sobre ancestralidade. Então é um projeto de educação, na verdade, que pode ser maravilhoso. feito. Né? Parabéns. A gente foi convidado para fazer uma escultura, mas o processo ele é muito mais do que a entrega do produto. E completamente multicultural, né? Porque você junta aí regiões Sim. distantes geograficamente com crianças colocadas em lugares diferentes, com realidades sociais diferentes e está aproximando essas crianças, né? Através da arte. Você sabe que o Galo, a gente no primeiro ano teve que confeccionar muita coisa, mas no segundo ano a gente já tinha 70% de tudo que a gente tinha de material foi utilizado no outro Galo. Olha. E esse ano, se a gente tivesse realizado, uma das metas era exatamente diminuir ainda mais a quantidade de materiais novos e teríamos uma outra estratégia aí que a gente não pode falar. Com certeza. Mas que fica para depois. Ficamos aqui só na curiosidade. Aqui na curiosidade. Você, Leopoldo, foi definido pela mídia assim como um artista multimídia, um artista plástico multimídia. Como é que você enxerga essa definição e como é que você se define como multimídia? O que é ser multimídia para você? Pois é, essa coisa do multimídia, né, já são temas que vão sendo trazidos e atualizados. Né? Eu venho da época das artes plásticas. E outro dia eu fui falar e me corrigiram, disseram que era um artista visual. Então, são conceitos, são temas, né, sob o ponto de vista da arte contemporânea, a gente trabalha o multimídia com multilinguagens, incluindo as mídias digitais. Já seria um passo aí para o multimídia. E a minha experiência, exatamente em cenografia, muito para emissora, para shows, é exatamente esse olhar do Full HD, da captação de imagem. Então, eu sempre tive uma relação com projeção, com luz, com painéis de LED, com conteúdos digitais dentro dessa cenografia. Isso já era um ambiente, né, que a gente considera como um território multimídia. Né? E, a partir daí, a gente traz esse conceito aplicado ao Galo, com tecnologias também de LED, né, com captação dessas imagens e utilização dessas placas digitais como sendo janelas digitais em um corpo que ele mistura partes analógicas com partes digitais. Tudo isso são brincadeiras, são experiências, né, são caminhos de tentativa para essa inovação, tanto da arte urbana quanto da integração entre arte e ciência, né, e cocriação, porque você vê que foram exatamente os recursos tecnológicos que ajudaram a gente a aproximar tanta gente e poderia ter sido muito mais. Então são territórios que ainda estão aí se desenvolvendo. Mas... É isso que eu ia perguntar. O Galo analógico é coisa do passado. Pois é. De hoje em diante será tudo digital. O Galo também é digital. Olha só. Eu acho que o digital ele começa no analógico. Sim, uma inspiração, né? Eu acho que muitas vezes, inclusive mamãe, professora Maria do Carmo, fala muito nessa questão dos modelos mentais, né? Como se constrói um modelo tridimensional, como você começa a entender o que é uma volumetria, como é que você sabe se você não passa pelo caminho do analógico. Sim. Né? Acho que até que a gente mude talvez a nossa percepção, ainda é fundamental os exercícios criativos, né, laborais mesmo,
plásticos, por isso que vem das artes plásticas, de belas artes, né, e de ofícios que eram trabalhados para que um artista fosse completo. Ele teria o desenho, a escultura, a pintura, a representação. Hoje não é mais necessário. A arte contemporânea faz com que você possa ter apenas um segmento e se expressar através dele. Mas era comum antigamente. Você tem o Leonardo da Vinci aí, é um exemplo, né, dessa integração De de várias artes, artes, ciências e engenharia e tudo isso. É verdade. Bom, já que a gente já entendeu a complexidade do galo, né? E a gente sabe que às vezes o público ele não consegue perceber todas essas nuances do processo criativo, ou porque não pesquisa, ou porque não teve acesso, ou porque está tão empolgado com a ideia de ir para a festa que só vai. Um modelo seu do galo, que foi de 2009, recebeu algumas críticas. Eu queria saber como é que você lida com as críticas com relação ao seu trabalho. Se as críticas ajudam na produção do próximo galo, como é que você adapta aí? Olha, com certeza as críticas e os elogios são todos bem-vindos, são manifestações, né? Cada um tem uma opinião, sempre é válido. Eu confesso que eu gosto mais das críticas porque às vezes ajudam a gente a sair daquele canto, né? Mas todas elas fazem parte sim dessa construção, né? Você vê, o próprio galo de 2019, ele surgiu de uma crítica de um galo anterior. Sim. Então, o que é que acontecia? A gente via muito, mas o galo está muito simples, ele está assim, está assado, falta isso, falta aquilo. Tudo isso são críticas que faz você dar um passo à frente. Então, a gente tentou trazer o galo artesão para evocar exatamente a importância dessa artesania. Aquilo que é feito à mão é feito com amor, é feito com tradição, é feito com memória, né? O que é que a gente tem? O artesanato como sendo o epicentro do galo de 2019. Então ele trouxe abriu essas portas dos artesãos e dessas pessoas que trabalham com manualidade, né? Uma pessoa que trabalha com cozinha, está trabalhando também com aquilo ali. Então, são caminhos que a gente tenta integrar dentro dessa experiência através da ótica do público, né? Você vê que em 2020 saiu na capa dos jornais sem polêmica o galo. Nesse caso já não teve, né, tantas críticas, teve muito mais elogios e apreço. Então... E é interessante pensar em como o artesanato passa a ser o centro, né, da arte, porque muitas vezes muita gente olha para o artesanato como uma arte menor. Exato. Quando na verdade ela precisa ser super valorizada, porque o nosso estado produz muito artesanato e a gente precisa lidar com essas pessoas como verdadeiros artistas que são, dotados de genialidade. Perfeito. Não é mesmo? Uma reflexão acho que é fundamental, inclusive, porque abre espaço para a gente observar até resíduos como uma matéria-prima possível. Muitas vezes a indústria que provoca os resíduos, eu digo que eu trabalho muito com o polo de confecção de Pernambuco também, e fala assim, mas dá muito trabalho emendar tecido ou pensar em alguma coisa. Muito trabalho significa mão de obra. Se você aproveita a matéria-prima, sobra para mão de obra. Então é possível equalizar, basta a gente olhar diferente essa Pois lógica. Leopoldo Nóbrega, o que a gente vem percebendo é que você e sua equipe lida com materiais, escolhem materiais reaproveitados, né? E aí nós vimos a questão, como você acabou de citar, a questão do polo, né, da confecção, então vocês utilizaram o vinil que você também citou. E a nossa curiosidade é como vocês escolhem esses materiais. Porque é uma gama, né? Eu posso dizer assim que é uma diversidade de materiais que eu acho que todo artista e nós, enquanto educadores, gostaríamos que tirasse lá daquele dito lixo. Sim. Então, como é que vocês fazem essa escolha? Olha, primeiro é não ter preconceito, né? A gente naturalmente a gente olha para resíduos, principalmente resíduos que são constantes. Se aquele local produz sempre aquele tipo de resíduo, é importante pensar em soluções criativas com aquele tipo de resíduo. Então, quando a gente parte de resíduos que sejam mais constantes, as criações elas também serão mais perenes dentro daquele ecossistema de aproveitamento. E isso é um primeiro ponto de partida. Depois é talvez ver materiais que sejam fáceis de você beneficiar. Tecidos são maravilhosos, você costura, você cola, pinta, pode tingir, né? Mas plásticos também são interessantes dependendo do nível. Às vezes você precisa reciclar, mas outros dá para a gente aproveitar. Então é pela afinidade mesmo com esses recursos. Como é que uma mente que não experimentou vários laboratórios criativos pode fazer essa seleção? Isso é um exemplo de, por exemplo, uma escolha complexa, né, que precisa de bases mínimas dentro desses modelos mentais, desse desenvolvimento, para que você possa gerar respostas inteligentes e criativas. Incrível. Né? Quantos tipos de resíduos a gente tem que são
desafios para essa nova geração que está vindo aí. Então, a arte é o melhor território. Gostei quando você coloca que não podemos ter preconceito na escolha. É verdade. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque, assim, é algo grandioso, é algo que vai ficar ali à mostra. Vamos dizer, é o seu nome naquela construção. E você ter a sensibilidade de dizer, não, vamos trabalhar com reaproveitado, vamos cuidar desse nosso grande planeta de uma forma sustentável. Não é isso, Viviane? Com certeza. Você vê as argilas do Alto do Moura, né, que é uma argila em extinção, foi trabalhada pela professora Maria do Carmo nas joias do galo de 2019. Então, você poder pintar joias do galo com as argilas líquidas. É uma confusão mental. Você está ressignificando o que é realeza, e né? convidando O que a é sociedade para nobre. entender a nobreza desses solos que Mestre Vitalino e que tantos outros ceramistas criaram história e tradição. É uma Então, mistura, quase um paradoxo. Pois né? é. Eu estou criando. Minha irmã estava procurando materiais para poder fazer um cabelo crespo, que no desenho, no 2D, é muito fácil. Mas como fazer isso para uma crista que você anda dentro dela e que vai precisar ter uma resistência de 10 anos para que você possa ter um material expressivo? E aí, Germana Xavier, que é a co-criadora do galo, desenvolveu os caracóis do galo, que foram antológicos e marcaram nossa ancestralidade também, a presença, né, dos cabelos crespos para um galo, por que não? Com os canuítes, que são materiais também de um segundo aproveitamento e que tem uma durabilidade gigantesca e que dá uma resposta visual. Então, tem caminhos aí para trabalhar. Fantástico, parabéns. Obrigado. Muito obrigada, viu, Leopoldo? Nosso tempo está acabando da entrevista, mas a gente está aqui muito feliz Que bom. de ter podido lhe entrevistar, viu? Foi uma alegria, o senhor é muito importante para a nossa cultura, o galo também, né? E é muito mais importante valorizar a arte. Eu espero que vocês todos de casa tenham gostado, tá certo? E é isso. Um cheiro Pois e até é. breve. Tchau, Gente, eu pessoal. que e agradeço. Um bom estar. carnaval para vocês. Fiquem em casa, guardadinhos. E vamos que Isso. vamos. Usem máscara. Eu disse, baby,